O texto base hoje é Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao 34. Nós vamos ver hoje sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém? Então nós vemos aqui 3 grandes milagres: a cura de 2 cegos e a cura de um mudo. E nós vemos que esses 3 milagres foram feitos pelo um toque de Jesus e pela palavra de Deus. Como nós vemos como a importância de nós conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. E a partir do momento que nós começamos a praticar a leitura da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, isso engrandece a nossa fé, isso aumenta a nossa fé, porque nós vemos os milagres de Jesus, os grandes feitos de Jesus. E aqui nós estamos vendo uma sequência de milagres que Jesus estava fazendo. Isso aumenta a nossa fé. Isso traz conhecimento, traz conhecimento da vida de Jesus para nossas vidas. Como nós podemos conhecer sobre Jesus? Através da palavra de Deus, através dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Assim nós podemos conhecer a cada dia mais Jesus, nós podemos se aproximar dele. Nós podemos ver quão poderoso ele é. Como Deus é poderoso e como Ele transforma vidas. Todas aquelas vidas que Ele passa, que Ele toca, as pessoas aceitam. Elas são transformadas. Nós vemos aqui que 3 homens, Jesus transformou a vida deles. 2 homens cegos que viviam no escuro passaram a ver. E um homem mudo passou a falar. Então Jesus libertou esses homens do sofrimento, ele libertou homens da cegueira, ele libertou o homem que era mudo, começou a falar. Então Jesus ele traz libertação, ele traz cura, mas nós vemos aqui que tudo é pela fé. Nós vemos que esses 2 cegos seguiam Jesus, eles estavam seguindo Jesus, com certeza. Eles sabiam que dos milagres que Jesus estava fazendo. Isso engrandeceu a fé deles por ver os milagres que estavam acontecendo, que Jesus estava curando. Isso nos mostra que é importante nós saber sobre os milagres de Jesus para a nossa fé aumentar, para a nossa fé engrandecer. Então nós vemos que esses 2 cegos estavam seguindo Jesus e clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós vemos que Jesus estava caminhando e eles caminharam seguindo Jesus até Jesus chegar na casa, no destino dele. Nós vemos aqui o texto relata isso, que eles seguiram Jesus até a casa onde Jesus foi. E com certeza eles ficaram insistindo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando eles chegam em casa, quando Jesus chega em casa, os cegos se aproximam de Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: Credes vós que eu posso fazer isto? E eles disseram: Sim, Senhor. Aí Jesus toca os olhos dos 2 cegos e fala: Seja-vos feito segundo a vossa fé. O que nós aprendemos aqui? Que se esses 2 cegos não tivessem fé, eles não seriam curados. Eles só foram curados porque verdadeiramente eles creram que Jesus poderia curá-los. Então a fé deles moveu a cegueira deles. O toque de Jesus é importante. O toque de Jesus é fundamental. Mas nós precisamos ter fé.
senão o milagre não acontece, porque o milagre acontece pela nossa fé, quando nós cremos em Jesus. Acontece o milagre. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Que nós temos que agir com fé e nós não podemos duvidar, porque senão Jesus vem e nos toca e nós perdemos a graça por falta de fé, por incredulidade nós perdemos a graça. Nós precisamos ter fé. A fé move. Esses homens foram libertos, Jesus tocou, eles foram libertos. Nós vemos em seguida que trouxeram um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsou o demônio e imediatamente aquele homem falou. Aquele homem era mudo, ele falou. Então nós vemos a importância da gente receber o toque de Jesus e crer que ele pode fazer. Crer. E nós vemos aqui que esse homem era travado por um demônio, ele era mudo. O mal, ele quer nos travar de algum jeito. Aqui nós vemos que esse homem era mudo, mas o mal nos trava por medo, nos trava por ansiedade, trava por irritação, trava por depressão. Tem muitas formas que o mal trava o ser humano. O mal, a parte do mal, os demônios, eles sabem aonde é a nossa fraqueza, eles sabem onde nós somos mais falhos, onde nós tendemos a falhar mais. E ele vai usar de onde nós temos o nosso fraco para ele tentar nos atingir. E quem pode nos fortalecer para nós vencer o mal? Jesus é a cura para todos os males. Quando nós temos Jesus no nosso barco, quando nós temos Jesus próximo de nós, nenhum demônio fica perto de nós. Todo o mal se afugenta de nós, porque Jesus é luz e o mal é trevas. E quando a luz está em nós, as trevas somem. Nós vemos que esses dois homens cegos, eles viviam no escuro. Jesus trouxe luz para o olho. Jesus trouxe luz para os olhos deles. E nós vemos que esse homem tinha a língua travada, era mudo. E Jesus vem e solta a língua, ele começa a falar. Então Jesus trouxe vida para esse homem, Jesus trouxe luz para aqueles outros dois homens. Nós vemos que Jesus é a cura, nós precisamos mergulhar nessa cura e aprender a cada dia mais. Mas já nós vemos no final desse texto que uma multidão se maravilhou dizendo que nunca se viu em Israel tamanhos milagres. Mas nós vemos no versículo 34 que os fariseus diziam: Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Então os fariseus não acreditavam no milagre de Jesus. A gente não pode deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. Hoje em dia tem muita gente que não acredita na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que duvidam da palavra de Deus. Tem pessoas que não acreditam em Jesus. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Assim como esses fariseus aqui duvidavam dos milagres de Jesus, mas nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela transforma. Nós precisamos ler, meditar na palavra de Deus para nós saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos agir como esses fariseus e duvidar que Jesus pode fazer um milagre na nossa vida. Jesus pode transformar, Jesus pode trazer vida nova, Jesus pode trazer luz, assim como ele trouxe para esse cego. Jesus pode soltar a nossa língua. Jesus pode trazer libertação para nossas vidas, mas nós precisamos agir com fé, assim como esses homens aqui agiram. Nós não podemos ser fariseus e duvidar do poder de Jesus, duvidar da palavra de Deus. Nós temos que agir por fé e crer. A palavra de Deus, ela é viva. E se Jesus fez isso naquele tempo, ele fará hoje de volta. Só precisamos crer que o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Deus, ele é poderoso e não é impossível. Só que nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos crer. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem maravilhosa de hoje, desses grandes feitos que aquela multidão se maravilhou no passado, e eu me maravilho agora aqui, Senhor, quão grande é o teu poder, Pai, e como o Senhor muda, o Senhor transforma vidas que passam
essas vidas que aceitam receber o teu toque, Pai amado. Obrigada, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Abre olhos de pessoas que se encontram na cegueira, Senhor. Destrava a língua de pessoas que têm a língua travada pelo medo, Senhor. Que pessoas sejam libertas, Senhor. Que pessoas sejam curadas, Pai. Que vidas sejam transformadas, como nós vemos na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo pela tua justiça, Senhor. Eu clamo pela tua graça, Senhor. Que nesses tempos nós precisamos de milagres, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, transformar a vida, Senhor. Que o Senhor cure cegueira, Pai. Cegueira espiritual, Senhor, que o Senhor cure, Pai, pessoas muda espiritualmente, Senhor, que são travadas pelo medo, Senhor, que as pessoas sejam totalmente libertas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço, Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém.